Olá, eu sou o professor Milton Marino e hoje nós vamos conversar sobre sânscrito. Sânscrito é uma língua antiga da Índia, possivelmente provinda do Avesta, e isso ainda é muito debate, mas que com certeza veio do proto-indo-europeu. O nome da língua é Bhasha Sânskrita, ou seja, língua perfeita. Isso se deve justamente à encadenação lógica e à extrema coerência que tem na expressão dessa linguagem, o que é fundamental no caso do hinduísmo para expressar os poderosos e abstratos conceitos da filosofia hindu e da religiosidade hindu, se é que a gente pode dizer desta forma. Portanto, o sânscrito é uma língua que nasceu na região norte da Índia e que foi tomada como uma língua importante e de divulgação da filosofia. Hoje em dia é uma língua morta, apesar de estar sendo reavivada pelo projeto de algumas pessoas, entre elas no Sri Lanka existe um projeto chamado Spoken Sanskrit, onde o sânscrito é uma língua que está sendo reavivada, reutilizada. E ela tem essa característica de perfeição exatamente porque os elementos, os substantivos e adjetivos do ponto de vista sintático não são colocados por pontuação ou por preposição, mas por declinação. Então existem 8 declinações no sânscrito, que é o nominativo, vocativo, acusativo, instrumental, dativo, ablativo, genitivo e locativo. E com essas declinações, você consegue entender exatamente qual a função sintática de cada elemento. E existe uma concordância entre os adjetivos e os elementos. Assim, o sânscrito ele é uma língua extremamente precisa, apesar do seu imenso vocabulário, pois sendo uma língua extremamente antiga, que foi utilizada por muito tempo, durante muitos séculos, talvez milênios, o sânscrito ele possui um vocabulário imenso, que gera muitas interpretações a respeito de uma mesma tradução. O sânscrito é dividido em principalmente 2 tipos. Um é o sânscrito védico, que está nos Vedas, e nas Upanishadas, e o sânscrito clássico, que você vai encontrar nas obras a partir do século V, entre elas, por exemplo, o Bhagavad Gita, o Ramayana, os tratados de Hatha Yoga. E as Upanishadas mais recentes, que é o caso das Yoga Upanishadas, importantíssima para nós. Assim, o sânscrito torna-se clássico a partir do século V antes de Cristo, quando o gramático e sábio Panini ele faz a organização da língua sânscrita num tratado chamado Ashtadhyayi. Com Ashtadhyayi ele inaugura o Vedanga, ou seja, os estudos suplementares dos Vedas, chamado Vyakarana, e o sânscrito a partir daí torna-se sânscrito clássico. É esse sânscrito que nós vamos nos propor a estudar no curso de sânscrito que vai iniciar nesse ano. Outra coisa importante mas qual é a sua história com o sânscrito? Minha história com o sânscrito é de todo professor de yoga, que ao longo do nosso estudo, seja ele na literatura, seja ele no uso dos asanas ou no uso da terminologia técnica, a gente esbarra com o sânscrito e muitas vezes, na maior parte das vezes, não sabe muito bem o que significa, não entende por que foi usada aquela palavra. E para nós é fundamental entender a palavra, porque existe uma profunda equivalência entre o nome da técnica e a técnica que está sendo executada. O nome não foi dado aleatoriamente, ele tem um significado. Entender esse significado é entender o porquê aquela linhagem, porque aquele mestre especial escolheu aquele nome para aquela técnica e a sua função dela dentro do paradigma de cada linhagem. Assim, a minha história do sânscrito começa com todos vocês.
esbarrando nele aqui e ali e sentindo uma necessidade cada vez maior de estudar e aprofundar nessa linda linguagem extremamente sonora, extremamente vocálica e que tem um profundo poder mântrico. Assim, a partir daí, com o tempo, eu comecei a necessitar estudar cada vez mais. E tive, finalmente, depois de muito bater a cabeça com o sânscrito sozinho, eu resolvi me inscrever em cursos de sânscrito. Então, eu estudei sânscrito clássico com Antônia Ruppel e estudei o sânscrito contemporâneo, Spoken Sânscrito com Madhukana, e iniciando um curso de sânscrito védico. E senti a necessidade de transmitir essa informação para as pessoas que me acompanham, para os instrutores que fazem aula comigo, a fim de melhorar, aprimorar a qualidade do sânscrito pronunciado, do entendimento dele, das palavras, assim por diante. Por que estudar sânscrito? Já dei muitos motivos, né? Entender a linguagem técnica, entender as equivalências da linguagem técnica, mas um segundo motivo muito importante é, por exemplo, você não ficar dependente das traduções, você poder ler a literatura no seu original e poder traduzi-la. Isso faz toda a diferença. Como eu disse, o sânscrito tem múltiplos significados. É como, quando você lê no original, é como se o autor estivesse falando para você e a sua interpretação daquele texto vai fazer a diferença. E muitas vezes a interpretação de um texto feito por um leigo é uma pessoa que não é de uma área técnica, pode levar a sérios inconvenientes. Eu já encontrei alguns desses inconvenientes ao longo aí das minhas leituras. Então você não fica escravo e você pode entender o que aquele autor, no período dele, estava querendo dizer dentro do âmbito técnico da linhagem dele. Um terceiro motivo para você estudar sânscrito é justamente a sua capacidade de entender o que está acontecendo, entender o que está querendo dizer, por exemplo, no mantra. Um exemplo é o seguinte mantra: Karpura Gauram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendraharam. Você percebe que nesse início desse mantra você tem, se não me engano, 4 ou 5 compostos. Compostos são a junção de palavras, como acontece no inglês, por exemplo, blackbird, ou quadro negro, que seria blackbird, né? É o quadro negro, tá certo? Também pode ser. E existem 4 tipos de compostos dentro do sânscrito. Um deles é o Tatpurusha, outro é o Karmadharaya. Karmadharaya, ele é chamado de descritivo determinativo. Tá? Então, tanto Tatpurusha quanto Karmadharaya são determinativos, porque eles falam, uma palavra fala alguma coisa sobre a outra. E nesse caso do Karmadharaya, ele descreve a primeira. Então, Karpura é a cânfora. Gauram, branca, a cânfora branca. Mas quem é Karpura Gauram? Porque Gauram está no acusativo, então é objeto direto. Então alguém é o sujeito que é Karpura Gauram. Nesse mantra ele está falando de Shiva. Karunavataram, Ava, descer, Tri, cruzar, ir além. Portanto, aquele que desce, que vem, que desce, atravessa descendo, ou seja, o descenso. Então, Karpura Gauram, Karuna, então ele é o descenso de quê? Ele é aquele de onde descende a compaixão. Bhujagendraharam, Hara, aquele que take, que pega, também é colocado no acusativo, todas as palavras no acusativo. Portanto, sempre objeto direto, ou seja, é aquilo que recebe a ação do verbo, não aquele quem faz. Então, ele é aquele que é a coisa, tá certo? É a coisa de quem alguém é. Bhujagendra, a serpente. Hara, aquele que tem,
carrega com ele a serpente. Então, ao fazer o curso de sânscrito, você vai aprender exatamente a fazer isso. Entender qual é a declinação, entender qual é o tipo de composto, entender qual é a conjugação verbal que está ali, quem é o sujeito da oração, quem é e assim você, ao ler, você conseguir construir e entender o que está querendo dizer aquele mantra, aquele texto. Assim, vai ampliar em muito os seus horizontes. Aguardo a todos, então, nesse curso de sânscrito. Um abraço.